Senhor, meus irmãos, eu estive ausente uns dias aí devido a muito trabalho, estou muito bem e quero agradecer os irmãos que manifestaram a sua preocupação aí no privado, perguntando como eu estou. Rogério, o Antônio, os demais têm orado por mim, agradeço as orações da igreja. Eu tenho acompanhado as redes sociais e nos grupos de WhatsApp várias manifestações sobre esse momento que estamos vivendo, sobre a pandemia do Covid-19. E eu preciso me posicionar oficialmente para que os irmãos possam entender meu modo de ver o momento que nós estamos vendo, já que não temos culto esses dias, né, mas segue esse vídeo aí para esclarecimento. Gostaria de ler um texto em João capítulo 4, verso 18, a partir de 19, que diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até o versículo de número 24. Bem, o que nós temos visto, irmãos, é muita notícia circulando nas redes. Notícias oficiais e notícias não tão oficiais, como fake news que têm sido divulgados e circulam rapidamente nas redes sociais. Certo? Pessoas que se dizem especialistas em assuntos sem ser e fazem comentários que mais prejudicam do que ajudam neste momento tão crítico pelo qual nós estamos passando. E o que eu não vou comentar aqui, o fake news que vem das pessoas não cristãs, aqueles que estão fora das igrejas, do ambiente religioso. A minha preocupação é justamente com o nosso ambiente evangélico, o ambiente cristão. Porque alguns estão colocando como se fosse uma guerra contra a igreja, como se as nações do mundo estivessem conspirando para fechar as igrejas. Vão fechar as igrejas no Brasil, ninguém fecha a minha igreja, só fecha se for com liminar da justiça, se for... É uma série de notícias que não tem nenhum fundo de verdade. Até agora eu não vi nenhum governo falando contra a igreja. Alguns casos em que foi proibido a abertura de templos é porque a situação já está fora de controle e está sendo através da força. Eu acredito até que as autoridades, isso a nível mundial, não só aqui no Brasil, estavam aguardando o posicionamento da igreja. Eu acredito, na minha opinião, que a igreja deveria ter sido a primeira a tomar a atitude de cancelar os cultos, contribuindo para o isolamento social. Nós temos o grande exemplo da Coreia do Sul, foi um país que está sendo modelo no combate ao Covid-19. Eles, até agora, apenas 75 mortes, eles tiveram cerca de 9.000 infectados. E eles conseguiram combater o Covid com isolamento social. O que é isolamento social? Ninguém sai de casa. Todo mundo em suas casas, cuidando de sua família. E não levou mais do que 2 meses para que a normalidade comece a voltar à Coreia do Sul. Mas, para nossa vergonha, dos cerca de 60% dos infectados na Coreia do Sul, infelizmente, para nossa vergonha, estão responsabilizados na igreja. Uma só igreja está sendo responsabilizada pela contaminação de 4.890 pessoas. Certo? E agora estão dizendo que um novo foco de Covid-19 está começando na Coreia do Sul. E começou numa igreja com 137 pessoas que fazem parte da igreja, cerca de 90 delas estão contaminadas. Ou seja, o isolamento social funciona. A Coreia do Sul conseguiu combater. As 2 igrejas que descumpriram o isolamento social contribuíram para mais do que 60% dos casos de contaminação naquele país. E, na minha opinião, esse é o momento da igreja demonstrar solidariedade, amor fraternal e a obedecer às autoridades. O que o pastor José Gonçalves postou uma mensagem no WhatsApp, que já está no nosso grupo, Rogério postou para nós, ele falando que as autoridades na realidade querem proteger os cidadãos, são todos, nós somos cidadãos, na realidade querem proteger a igreja. Se todos tivessem se unidos, feito isolamento social, os devidos cuidados aí que estão sendo pedidos pelas autoridades, eu acredito que no máximo 2 meses nós venceríamos esse vírus. Mas por causa da desobediência social, as pessoas não estão levando a sério.
estão achando que, que é brincadeira que está saindo nas redes sociais, nos noticiários, nos jornais. Eu nunca vi algo semelhante. Pergunte a uma pessoa que tem 75 anos se ela já viu alguma situação no Brasil ou no mundo semelhante a essa que nós estamos passando. Então a situação é séria. Não é caso para pânico, porque a infecção do Covid-19 ela afeta o percentual, né, de letalidade dela é baixo em relação à população. Mas tem uma faixa etária que é crítica, que são os idosos, diabéticos, hipertensos, que têm problema cardiovascular, problema de asma e assim por diante. Então essas pessoas precisam de uma proteção maior, um cuidado maior. E aí o isolamento social não é só para eles. Porque a partir do momento que eu, que não estou no grupo de risco, saio da minha casa e me infecto, eu vou trazer o vírus para dentro da minha casa. E na minha casa pode ter alguém que não vai resistir a ele. E Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Está lá em João 13:35. Então a igreja está na hora de demonstrar amor. Nós precisamos nos preservar, precisamos nos guardar para proteger a vida de outros que estão precisando da nossa ação. Certo? Então, nesse momento aparecem profetas falando em língua estranha, trazendo profecias que o vírus é do diabo, que estão querendo destruir a igreja. Irmãos, chegou essa fase. Nós somos meninos no passado, hoje nós estamos instruídos, nós temos a palavra de Deus, nós temos informações confiáveis que estão sendo divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e alguns jornais de renome. Acompanhe e acredite que realmente a situação é séria. Ok? Então, não se preocupe, isso não é a guerra contra a igreja. A igreja não vai fechar. Esse texto que eu falei aqui, na época de Jesus, a adoração estava centralizada no Templo de Salomão. Era para lá que o bom judeu tinha de ir para adorar a Deus. Mas Jesus disse, chegou um tempo que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, que era o templo dos samaritanos, vocês vão adorar a Deus. Jesus coloca um novo marco na história da fé. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Estevão, quando esteve diante do Sinédrio, estava sendo acusado de negar a fé, ele citou o Antigo Testamento quando diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O templo é o local da reunião da igreja, mas não é porque eu não estou dentro de um templo que eu deixei de ser igreja. Cada família é uma igreja. Então, aproveite esse momento. Será se Deus, eu tenho liberdade, será se Deus não está nos dando a oportunidade de fortalecer os laços familiares? Nós temos orado tanto por causa das pessoas que estão com depressão, com ansiedade, que se sentem sozinhos, pais que não conversam com seus filhos, filhos que sentem a ausência dos pais, porque esse mundo de correria, através dos bens materiais, para garantir uma vida melhor, está tirando a nossa comunhão em família. Será se Deus não está respondendo às nossas orações e nos forçando, através de um vírus como esse, que fiquemos em nossas casas e possamos rever, pensar na vida? Aproveite esses 2 meses e pense sobre a sua família, sobre a sua vida, sua forma de vida. É um momento de reflexão, não é um momento para desespero. Nós vamos vencer sim esse Covid. A igreja não vai ser vencida por esse vírus. Não é um vírus como esse que vai vencer a igreja, até porque nós não estamos sendo proibidos de adorar, não estamos sendo proibidos de ler a Bíblia, não estamos sendo proibidos de pregar a palavra. Nós temos as mídias sociais, podemos evangelizar, podemos pregar. Eu já aqui estou trazendo a palavra de Deus para vocês com toda a liberdade. Então, que igreja é essa que vai ser paralisada? A igreja do Brasil está até cada vez mais forte, porque vários grupos estão colocando aí orações nacionais e internacionais, as pessoas estão orando mais, estão mais temerosas, se aproximando mais de Deus. É um momento especial para a igreja. Ok? Então, sigam as recomendações das autoridades, dos órgãos oficiais. Em breve nós vamos sair dessa crise. Se nós não seguirmos as recomendações, algo que poderia ser resolvido em 2 meses, como o ministro da Saúde tem falado, vai ser resolvido no mês de setembro. E aí estão vendo fechamento de lojas, as pessoas vão ter que ser tiradas da rua à força, certo? E aí aumenta a crise, porque aí vai ser uma crise econômica, certo? Então é preciso realmente fechar as lojas, como está sendo divulgado aí. E eu não estou aqui, eu estou aqui bem tranquilo. O primeiro estabelecimento comercial que foi fechado na cidade de Santo Início foi a livraria Talmidim. Nós entendemos o momento, a importância de seguir as orientações e não precisamos aguardar a prefeita ou qualquer outro órgão dizer que tem que fechar o comércio. Nós vamos ter um prejuízo, tem vários pedidos que foram feitos agora recentemente, nós ainda nem começamos a pagar. Não vamos ter venda nesses próximos meses, mas a vida é mais importante do que bens materiais. Se tiver de fechar a livraria, irmãos, amém. Deus é soberano sobre a nossa vida.
E se Deus quiser nos abençoar, mesmo em meio a essa crise, nós seremos abençoados. Mas o mais importante é cuidar da família, ok? Não tenha medo. Nós pregamos a vida eterna há quanto tempo? A igreja prega sobre a vida eterna há 2000 anos. Eu prego sobre vida eterna há 20 anos. E não é um vírus que vai tirar a vida eterna de cada um de nós. Certo? Se o Senhor quiser me levar através desse vírus, bendito seja o seu nome, porque o que na nossa esperança é muito maior. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, porque nós não estamos atentando, não estamos preocupados com as coisas que se veem, com os bens materiais. Ele disse que se nosso homem exterior for corrompido, o homem interior se fortalece a cada dia, porque nós temos de Deus no céu um edifício, uma casa, um edifício construído não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Então, se o Senhor quiser nos levar através desse vídeo, desse vírus, glória seja dada ao seu nome, ou de alguma outra forma qualquer. O certo é que a gente queria morrer na velhice, na cama, ao lado da família. Essa é a nossa vontade, mas Deus tem seus planos e é soberano. Então, Ele tem o controle de todas as coisas, certo? E outro detalhe, alguns estão dizendo, a igreja não vai ser afetada, sai da sua casa, que a sua casa você não vai ser afetado porque você crê em Deus. A igreja é o lugar mais seguro do mundo. Irmãos, estão morrendo crentes e não crentes. Ninguém está livre desse vírus. Sabe quem está se livrando dos vírus? Aqueles que estão ficando dentro de casa e seguindo as recomendações. Se você quer passar mais tempo na terra, não quer ir para o céu agora, se cuide da sua saúde, adore ao Senhor, zele por sua família, certo? Siga as recomendações. Não há momento de pânico, igreja nenhuma vai ser fechada, nós vamos continuar adorando a Deus e eu tenho certeza que aqueles que seguirem as recomendações, temerem, vão sair mais fortes, com a fé mais fortalecida, famílias mais fortalecidas e nós vamos adorar a Deus. O que nós não queremos, sabe o que é? Daqui a 3, 4 meses, quando começar a voltar à normalidade, quando voltar para nossas igrejas, a gente não poder fazer um culto de ação de graça, porque vai ter 2, 3 pessoas sentadas no templo que perderam parentes familiares e nós não podemos estar comemorando um momento como esse, certo? Eu não gostaria de passar por esse momento. E uma coisa que tem me preocupado é que eu estou achando que a igreja brasileira vai sofrer uma grande decepção e vergonha. Por quê? Porque não estão obedecendo às recomendações, os crentes vão ser infectados, aqueles que não creem em Deus estão se guardando e de repente a taxa percentual de mortalidade vai ser maior dentro das igrejas do que fora da igreja. E aí como é que nós vamos falar para o mundo? Por que é que a nossa fé não nos salvou do vírus? Por que é que eles escaparam e nós não escapamos? Então, seja prudente, adore a Deus em casa, certo? E vamos confiar no Senhor. Jesus ainda não está voltando, tá, irmãos? Quando Jesus voltar, a igreja não voltar para julgar o mundo com essas pragas, a igreja não está mais aqui. Se nós estamos aqui e o arrebatamento não aconteceu, é porque ainda não é o fim dos tempos. Isso aí são apenas prenúncios. Eu sabia, e não para ser profeta, eu sabia que essas coisas iam acontecer. Eu não sabia se eu ia presenciar, porque há mais de 10 anos, as reportagens, as revistas, os noticiários, os filmes estão divulgando que isso vai acontecer. A cada vírus que tem abrangência mundial, acontece em pandemia, só que alguns foram controlados. Essa não. Essa tem uma dimensão maior e vai vir coisas piores. Então eu não fico surpreso com isso, nem temeroso, certo? Essas coisas vão acontecer, Jesus disse que vai acontecer no fim dos tempos, ok? Mas a nossa fé e a nossa crença na palavra de Deus é que a igreja vai ser removida daqui antes que isso aconteça, amém? Deus abençoe a todos, nós vamos estar postando algumas mensagens enquanto não pudermos abrir nossos templos, certo? Mas ore por nós, ore pela igreja, ore pelos profissionais de saúde. Eles têm pedido, fique em casa, que nós estamos aqui nos hospitais por causa de vocês. Os profissionais de saúde estão no limite do estresse, estão super cansados, estão trabalhando 40, 42 horas com todo aquele aparato médico de prevenção, certo? Na Itália morreram mais de 14 médicos, tem mais de 4 mil que foram infectados. Eles estão lutando para nos dar saúde. E nós aqui do lado de fora devemos fazer a nossa parte. O que eles têm pedido? Fique em casa. Isso passa. É questão de tempo para que a nossa vida volte à normalidade. O mundo não vai ser mais o mesmo depois desse Covid-19. Os países vão mudar suas leis, uma série de coisas vão acontecer para que pandemias desse tipo não voltem a acontecer. Mas se vier a acontecer, nós temos fé em Deus que com pandemia ou não, com vírus ou não, o nosso nome está escrito no livro da vida. E para lá que nós vamos em breve. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua família e sua casa. Amém.